nosso Senhor. Glórias a Jesus. Glória a Deus. Louvado é o nosso Senhor. Glória a Deus. Nós saudamos todos aqui com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, Mateus 14. Vamos ler apenas o versículo 27. Está projetado aqui também. Em reverência à palavra de Deus, eu convido os irmãos a estarem de pé. A palavra nos fala assim: Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Senhor Deus, nós glorificamos ao Senhor, bendizemos o teu nome, por tanto o Senhor tem feito por nós. E aqui, Senhor, fala com cada um de nós na tua palavra, que seja para nós o entendimento necessário para estarmos preparados para esse momento que antecede a volta de Jesus. Assim suplicamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Todo o agir de Deus, tudo o que Ele fez, foi para libertar e salvar a nossa alma. Então, tudo na palavra aqui, inspirado pelo Espírito Santo, o Senhor leva a nós o entendimento de como nós devemos nos posicionar para viver esse maior bem, que é a salvação da nossa alma. E aqui no texto que nós lemos, o versículo que nós lemos aqui, que está nesse texto, que diz respeito ao momento que os discípulos eles estavam no alto mar, e de repente veio sobre eles um vento muito forte. Já é uma situação difícil, você estar no alto mar, de repente veio um vento fortíssimo. E Pedro, que já tem experiência, já sabe o que é estar no mar, que ele era pescador, ele viu que a situação não era fácil. E o medo já tomou conta. Tem situação que, às vezes, o homem está vivendo, ele sabe que não é fácil. E a primeira coisa que vem é o medo de como vai ser, como que vai resolver, em todos os sentidos. Sentido financeiro, na enfermidade, na família, porque você vai ter que tomar decisão. Diante da situação. Então eles se viram ali apertados. O que vai ser de nós no alto mar, numa situação dessa? Cadê Jesus? Jesus estivesse lá, as experiências que eles tiveram com Jesus, os feitos de Jesus, os milagres de Jesus. Aí de repente Pedro observa, está vindo alguém andando sobre as águas. Aí Pedro observa, é Jesus. Mas naquela situação eles ficaram mais, o medo já estava por causa do alto mar e dos ventos. O medo aumentou mais ainda. E a palavra fala que eles pensaram que era um fantasma. Agora o negócio ficou difícil. Mas Jesus, conhecedor, criador, que sabe quem somos nós, ele já antecipou: sou eu, Pedro, eu estou indo. Mas Pedro falou assim: se é tu, Senhor, faça com que também eu ande sobre as águas.
O Senhor disse: vem, Pedro. Pedro desceu do barco e começou a andar sobre as águas. Que experiência, né? Experiência marcante, algo impossível. E só Jesus, de repente Pedro também está andando sobre as águas. Irmãos, quantas experiências o Senhor tem concedido a nós. Nós chegamos até aqui. Se nós sentarmos com os irmãos para falar do que Deus tem feito por nós, diante de tantas coisas que Deus fez, assim mesmo ainda, diante de tanta experiência, ainda vem o medo. Nós tivemos uma experiência aqui que foi um milagre. Nós contamos aqui já na igreja, na vida de uma família, que a situação não era nem tanto pelo prejuízo que eles iriam tomar, mas era pelo testemunho que eles garantiu de entregar uma mercadoria de qualidade dentro do prazo. E a mercadoria não estava de acordo com o que foi pedido, e o prazo também estava já no último dia. E ninguém podia fazer nada. E eles foram para os pés do Senhor, orou ao Senhor, e o Senhor mudou aquela situação. Do nada o Senhor fez um tudo. Um milagre, foi um milagre. E os irmãos ali, eles perceberam que Jesus não estava longe, que Jesus estava o tempo todo do lado deles. Porque na hora que eles clamaram ali com toda a fé, com toda a sinceridade, o Senhor imediatamente operou um milagre. Foi algo que não podia ser feito mais nada. Tantos milagres o Senhor tem feito por nós. Pedro estava vivendo um milagre, andando sobre as águas. Mas quando ele observou que o vento estava muito forte, Pedro ele tira o olhar de Jesus e começa a olhar para a água. E naquele instante ele começou a afundar. Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava andando sobre as águas. Enquanto ele estava vendo Jesus, ele estava andando sobre as águas. Mas em segundos que ele tirou o olhar de Jesus, ele começou a afundar. Então o Senhor está dando aqui uma experiência, um entendimento, que o sentido da nossa vida é Jesus. Ele veio para isso, para ser o sentido da nossa vida, para ser a base da nossa vida, para ser um mediador entre Deus e os homens. Ele é o único que pode nos levar a tomar posse do maior bem da nossa vida. É só Ele, não tem outro. Mas nós temos que estar em Jesus. Nós temos que ver Jesus o tempo todo na nossa vida. Por mais que seja difícil a situação, nós temos que ver Ele. Como é ver Jesus? É você glorificar, é ser grato a Ele, é você agradecer a Ele por você estar ali, você estar vivo. Porque Ele é que está cuidando o tempo todo de cada um de nós. Ele não está longe, Ele fala que aqueles que o temem, os anjos do Senhor vão estar acampados ao nosso redor, para que nenhum mal toque em nós. E aí Pedro, ele clama a Deus. Jesus poderia imediatamente estender a mão e puxar Pedro. Mas Jesus esperou primeiro Pedro clamar. Quando Pedro clama, Senhor, salva-me! Aí o Senhor estendeu a mão. Vem, Pedro. O Senhor quer ouvir você. Ele sabe tudo que você está passando. Jesus sabia que Pedro estava afundando. Jesus sabe o que você está passando, o que você está vivendo, a luta que você está enfrentando, Ele sabe. Mas onde está Jesus na sua vida? Clama a Ele, fala com Ele, apresenta a sua vida a Ele, que Ele pode tirar do profundo, do escondido, do sofrimento, do impossível,
e fazer o possível para a sua vida. Da mesma forma que Pedro estava andando sobre as águas, tudo poderia ser mudado. E tudo pode mudar na vida de cada um de nós. E Jesus, ele salva Pedro e dá uma palavra para ele. Por que duvidais, homem de pouca fé? Então as experiências, veja bem o que aconteceu. O Senhor falou com Pedro para ele andar sobre as águas e ele andou. Olha o que Deus fez com Pedro. E de repente Pedro duvidou. Então, irmãos, o segredo da nossa vitória é não ter dúvida. Você nunca duvida, não tenha dúvida. As experiências que Deus levou ao povo foi para que eles entendessem que Deus estava vivo, que Deus estava no controle e que Deus veio para libertar e para salvar. Então nós não podemos ter dúvida disso. Aonde nós estivermos, nós vamos dar um grito de glória, aleluia, glória a Deus, porque Ele é Deus, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele é o bem, Ele é tudo da nossa vida. Nós não temos dúvida disso. E aí, quando todos entraram no barco, acabou a tempestade. Sumiu do nada. Tudo ficou calmo. Tudo ficou em paz. Porque Jesus era a paz. Quando Ele está na nossa vida, está no nosso barco, tudo na nossa vida é paz. Se Jesus está na nossa vida, está habitando no nosso coração, a nossa vida é vida de paz. Não tem medo, não tem desespero, não tem choro, não tem sofrimento, não tem aflição. Mas tem adoração, tem glorificação. Porque Jesus é a vida. Isso é o motivo de nós adorarmos a Ele. Às vezes nós observamos aqui passagens na Bíblia. Servos do Senhor, cheios de experiências marcantes. Nós falamos aqui da experiência de Paulo e Silas. Estava preso, cárceres, máxima segurança. Estava lá adorando a Deus. Estava glorificando o Senhor. A gente fala, nós falamos aqui, numa mensagem aqui, que é comum o ser humano reclamar de qualquer coisa. De tudo. Às vezes uma coisa pequena está reclamando. Mas quando você entende que a vida que você tem, não foi homem nenhum que te deu. Você sabe que foi Deus que te deu. E que você entende que Jesus morreu para você não morrer. Ele precisou morrer para não deixar nós morrermos. A palavra fala, Senhor, todo aquele que nele crê não vai perecer, mas vai ter vida eterna. Então nós que estamos aqui unidos, reunidos, né? A fé em nós tem que ser a base da nossa caminhada. Nós caminhamos por fé. Nós não temos dúvida. Não temos dúvida, não. Nós não temos pouca fé, não. A nossa fé é uma fé fortíssima. Porque nós temos experiências. Nós sabemos o que Deus tem feito por nós. Às vezes a gente faz uma análise da onde nós começamos e até onde nós estamos. E aí a gente vai perceber o quanto Deus tem feito por nós. Até aqui nos ajudou o Senhor.
E não será diferente, porque todo agir dele é para o nosso bem. Foi o que o Senhor mostrou aqui, no dom espiritual, um homem que ele, por falta de vigilância na caminhada, ele caiu sobre o rio, estava afundando. Ele, até diante da sua força, ele achou que ele conseguia escapar, mas as águas foi muito mais forte, estavam levando para o fundo. E aí ele clamou a Deus: Senhor, tem misericórdia de mim. Aí o Senhor estendeu a mão e tirou do rio, salvou. Então, uma experiência aqui para um homem que está passando por uma situação que está levando ele para o fundo, está levando ele para baixo. Mas o Senhor está mostrando que ele é a solução, que ele é a vida. Confia nele e ele tudo fará. O Senhor mostrou também uma mulher que também descuidou, mostrou que ela descuidou e mostrou que uma serva, ela descuidou e uma mulher estava levando a criança dela. E quando ela percebeu isso, ela desesperou e pediu socorro para trazer a criança de volta. A criança fala da obra. A obra de quê? Do Espírito Santo. Quando você tem uma experiência do que é a obra do Espírito Santo na sua vida, você valoriza ela. Você luta por ela. Porque a palavra é bem clara: aquele que perseverar e vencer até o fim herdará a coroa. Então a nossa vida é uma vida de caminhada e de vigilância. Oração e vigilância. Para não perder o que Deus nos deu. E o Senhor mostrou também, aqui, o Senhor mostrando para estarmos atentos, à nossa caminhada. O Senhor mostrou outro dom aqui. Um homem também, um varão. Por onde quer que ele andava, ele sempre ali fazia um X, marcando: eu estive aqui em tal lugar, estive nesse lugar. Mas ele entrou aqui hoje aqui. Antes que ele marcasse esse X para dizer que eu estive aqui nesse lugar, o Senhor falou: não, hoje eu te trouxe aqui, porque o que eu tenho para você é salvação de alma. Salvar a sua vida. Então, hoje é um dia de definição. O Senhor quer levar ele a esse entendimento do maior bem que é a salvação da sua alma. Você pode ir em muitos lugares, mas será que esses lugares vai dar o que você precisa? Agora o Senhor está mostrando que aqui você está no lugar que você vai alcançar o que você realmente precisa. Às vezes a gente acha que a gente precisa de muita coisa, Mas as muitas coisas que os homens, que as pessoas adquirem pensando que é o bastante suficiente, acaba trazendo para ele decepções, sofrimento, e às vezes fica tudo aí. Não leva a nada. Mas o que você precisa, que só Deus sabe, que às vezes muitas pessoas não sabem disso, Você precisa, o que nós precisamos é salvar a nossa vida, a nossa alma. Isso é importante. Isso é prioridade.